O plano de Vecna consiste em duas etapas. Primeiro, as crianças. E segundo, o mundo inteiro. E no meio disso, ainda tem um papel de Will Byers. Pode parecer um pouco complexo o plano de Vecna, mas não é. Neste vídeo, você vai entender o plano completo de Vecna na quinta temporada de Stranger Things. Fala, Geeks! O objetivo do plano de Vecna. A quinta temporada de Stranger Things finalmente revelou a verdadeira ambição de Vecna. Ele não quer apenas destruir Hawkins, ele quer remodelar o mundo inteiro. O episódio de estreia abre com uma cena que, à primeira vista, parece familiar. Voltamos à primeira temporada, exatamente o momento que Will é capturado pelo Demogorgon. Mas, desta vez, vemos que nunca tínhamos visto. O que aconteceu depois que ele foi arrastado para as sombras. O Demogorgon o leva direto para o covil de Vecna. E ali, Vecna injeta em Will uma substância misteriosa. Algo orgânico, vivo, pulsante. Essa substância não apenas invade o corpo do garoto, mas cria um elo psíquico tão profundo que só agora começamos a entender seu propósito. E o mais assustador, Will não foi a última criança escolhida. Vecna pretende repetir esse ritual macabro. Seu próximo alvo, Holly Wheeler. No final do episódio 1, o Demogorgon captura e leva Holly ao mundo invertido. Exatamente como aconteceu com Will anos antes. Mas é aí que a série nos derruba emocionalmente. Dentro do mundo invertido, Holly não vê um pesadelo. Ela vê um sonho. Uma casa perfeita, iluminada pelo pôr do sol, com flores, brinquedos e um ar de tranquilidade quase mágico. Ao seu lado está seu amigo imaginário, o estranho e simpático Sr. Fulano, o Vecna. Vecna manipulou suas percepções e reconstruiu a realidade ao redor dela do jeito que Henry Creel sempre quis. A casa idílica onde eles entram não é uma casa qualquer, é a casa Creel, só que reconstruída através das memórias de Vecna. Holly vê um lar perfeito, Vecna um trono. Ali, Henry revela seu plano. Ele explica que Holly não será a única criança naquela nova realidade. Um colega de classe chamado Derek deve se juntar a eles em breve. E depois dele, todos os alunos de Hawkins seguirão o mesmo caminho. É nesse momento que percebemos a extensão do horror. Vecna não pretende apenas abrir portais ou espalhar criaturas. Ele quer construir um mundo próprio, mudado a partir de suas memórias doentias. Um mundo onde crianças são capturadas, manipuladas e transformadas em peças de um cenário perfeito. Perfeito apenas aos seus olhos. Por que Vecna está sequestrando crianças em Hawkins para seu plano? Para começar, precisamos entender como Vecna vê o mundo, especialmente aqueles que ele considera inferiores. Na mente distorcida dele, crianças são fracas, frágeis tanto no corpo quanto na mente. E é exatamente isso que ele procura. Essa fraqueza facilita o controle mental, abrindo caminho para que ele molde suas vítimas como quiser. Mas essa visão não é apenas desprezo, é estratégia. Vecna acredita que, ao atacar os mais indefesos, ele evita resistência e ganha receptáculos mais fáceis de manipular. E é aí que entramos no segundo ponto. Esse termo, receptáculos, não é à toa. Em pequenos momentos ao longo da trama, percebemos que Vecna está repetindo um padrão que já vimos antes. O mesmo tipo de conexão psíquica que ele estabeleceu com Will anos atrás. Só que agora ele está fazendo isso de forma industrial. As crianças sequestradas não estão apenas presas. Elas estão sendo alteradas, expostas a uma substância desconhecida. Uma espécie de biomassa sobrenatural que cria uma ponte mental entre elas e Vecna. É como se ele estivesse montando uma rede neural viva, criada pela força vital dessas vítimas. Enquanto adultos são mortos sem qualquer peso na consciência, como Demogorgons enviados para dizimar soldados inteiros, as crianças são preservadas. Não por misericórdia, mas porque, para ele,
elas têm valor funcional. São fios condutores, extensões da própria mente de Vecna. Mas, para que tudo isso? Simples. Amplificação. Cada criança conectada a ele funciona como um nó que transmite energia, emoções e sensações diretamente para a mente de Vecna. Ele se alimenta desses laços, expande seus sentidos, aumenta sua presença no mundo invertido e na realidade ao mesmo tempo. É como se Vecna estivesse construindo uma antena viva, ampliando seu alcance psíquico e fortalecendo seu domínio. Mas há um detalhe que ele não previu, e é aqui que a história começa a virar. Entre todas as crianças que Vecna tentou usar, uma em particular se prova um problema enorme. Will Byers. O que Vecna nunca imaginou é que o menino, que antes parecia apenas um receptáculo útil, carregava dentro de si uma força psíquica gigantesca. Uma força capaz não apenas de resistir, mas de reverter o vínculo. E essa virada que ameaça todo o plano de Vecna. Como? Por quê? E o que exatamente dá a Will esse poder? Essas respostas, as consequências dessa descoberta, são o que moldarão nos próximos volumes da série. O plano de Vecna usando uma mente coletiva. No episódio 4, descobrimos que seus planos vão muito além de espalhar terror. Ele está construindo algo metódico, algo que exige sacrifícios humanos e que depende de um número específico de crianças. Tudo começa com o sequestro de Holly. É a primeira peça desse tabuleiro macabro. Na noite seguinte, Vecna faz 3 novas vítimas. E pouco depois, 8 crianças são levadas pelos Demogorgons, completando um padrão que Will finalmente consegue decifrar. 12. Esse é o número que não sai da cabeça dele. 12 lugares vistos em sua visão dentro do covil de Vecna. 12 espaços preparados como se fossem tronos, câmaras ou recipientes para alguma transformação ainda desconhecida. E se esse número não for coincidência? Se o plano de Vecna precisar exatamente 12 crianças para ser concluído, e agora ele finalmente tiver todas. Só que existe um detalhe que o monstro não previu. Will Byers. A ligação entre os dois, construída à força desde a primeira temporada, finalmente se torna uma arma, um ponto fraco. No final do episódio 4, Will percebe que pode fazer mais do que apenas sentir a presença do inimigo. Ele pode acessar a mente coletiva do mundo invertido e interferir nela. O que Vecna usou para controlar, Will agora usa para destruir. Ele canaliza a energia psíquica e num surto de força emocional mata inúmeros Demogorgons, replicando exatamente o tipo de ataque mental que Vecna usou contra humanos na 4ª temporada. É um momento que redefine o equilíbrio de poder. O próprio Will se torna uma variável nova, imprevisível, num plano que parecia perfeito. A influência de Will no plano de Vecna. No episódio 4, finalmente entendemos como a história de Will não apenas moldou quem ele é, como também influenciou o próprio Vecna. Sim, o maior vilão da série encontrou em Will algo que reforçou e ao mesmo tempo destruiu seu plano. Para Vecna, Will sempre foi o primeiro. Não o primeiro que ele tentou matar, não o primeiro garoto perdido no mundo invertido, mas o primeiro que mostrou a ele o que poderia ser alcançado. A primeira prova de que mentes frágeis podiam ser dobradas, moldadas e usadas como ferramentas. Quando Vecna sequestrou Will, ele enxergou ali um garoto vulnerável. Alguém que, na visão distorcida do vilão, seria facilmente controlado. Isso faz sentido dentro da lógica de Henry Creel. Estamos falando de alguém que assassinou crianças no laboratório de Hawkins. Alguém que sempre encarou jovens como peças descartáveis. Para Vecna, fraqueza era um convite para a dominação. Mas essa confiança cega sempre foi seu maior erro. No passado, no laboratório de Hawkins, Henry subestimou uma criança. E essa criança era 11. Ele acreditou que ela fosse apenas mais uma peça fraca em seu tabuleiro. Porém, foi justamente ela quem o derrotou e o lançou no mundo invertido, deformando seu corpo e dando início
a transformação no monstro que conhecemos como Vecna. E no episódio 4, a história se repete, mas com outra vítima que ele julgou fraca demais, Will Byers. No clímax do episódio, vemos Will no limite. Ele está exausto, carregando traumas, lembranças e a sensação constante de ter sido usado como ponte entre dois mundos. É exatamente ali que Vecna acredita que vencerá de novo, mas o Will faz o inesperado. Ele para. Sim, ele pausa, respira fundo e começa a visitar mentalmente tudo aquilo que o fez sobreviver até ali. E todos os momentos em que ele achou que era apenas um peso, mas que na verdade estava sendo moldado para algo maior. É nesse instante que a narrativa muda. Will percebe que sua vulnerabilidade nunca foi sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, ela o transformou em alguém mais empático, mais resiliente e, acima de tudo, mais forte do que Vecna jamais poderia imaginar. Então acontece. Com uma força que ninguém, nem mesmo o próprio Vecna, sabia que existia, ele elimina vários Demogorgons ao mesmo tempo. Um ato impossível, impensável e que destrói completamente a visão de Vecna sobre ele. Nesse momento fica claro, Will não foi o primeiro fracasso. Ele foi o primeiro sobrevivente que mostrou a Vecna que seu plano está fadado à ruína. Agora me conta, o que você acha do plano de Vecna? Quem você acha que vai derrotá-lo? Will, 11, Max ou outro personagem? Comente e se inscreva ativando o sininho. Tem mais coisas para comentarmos sobre a quinta temporada de Stranger Things. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!